Olá, pessoal, tudo bem? Sou Eduardo Sequeira. A gente está aqui mais uma vez em mais um episódio do IPDH Podcast, esse espaço que a gente criou para falar sobre educação. Hoje a Amanda está comigo novamente. Bem-vinda, Amanda. Oi, obrigada, Eduardo, pelo convite. É um prazer enorme estar com vocês. E a pauta hoje é sobre formação literária de professores, e para isso convidamos duas pessoas que entendem muito bem desses dois assuntos, formação e literatura. Seja bem-vinda, Ana Maura, seja bem-vinda, Rebeca. Obrigada. Que bom, né? E aí a gente vai apresentar quem são essas duas pessoas maravilhosas que estão com a gente. Muita gente deve conhecer. Ana Maura é autora de algumas coleções nossas. A Rebeca também está à frente de alguns projetos, já visitou vários municípios, né, Rebeca, em nome das Sim. edições IPDH. Então eu vou começando aqui apresentando a Rebeca, eu vou pescar porque é muita coisa, né? A gente não é artista para decorar. Boa, boa. Vamos lá, Rebeca é pedagoga, especialista no ensino de língua portuguesa pela UES e mestre em supervisão e orientação da prática profissional pela Universidade de Lisboa. É também membro do grupo de pesquisa e estude da Universidade de Lisboa, Brasil, Moçambique e Portugal. Já atuou como assessora pedagógica, coordenadora, diretora pedagógica e gestora de projetos em instituições de ensino e editoras. Também é autora de material didático para educação infantil e professora na área de linguagens em línguas privadas e universidade. Além de tudo, essa é boa. É mãe de Rafael, Rodrigo e Romo, esposa do Zé Luiz e apaixonada por educação. Essa é a parte mais importante, né? Pode Nossa dizer. família, né? Nossas É, referências afetivas, né? Isso que faz a nossa diferença no mundo, né? Que isso. nos sustenta, né? Nos É sustenta neste mundo. verdade. Eu estava lendo aqui o script, pensei nisso. Toda vida que a gente vai fazer alguma coisa com a Rebeca, sempre tem essa apresentação, ela apresentando os filhos, o marido, e é isso mesmo, são as nossas referências, é o que faz a gente acordar todos os dias e viver essa luta, porque é uma luta, né? Agora eu vou apresentar a Ana Maura. Como o Eduardo falou, também tem que pescar, porque é muita coisa, né? A pessoa faz muita coisa. E eu ainda acho que ela nem colocou tudo aqui, ela esqueceu algumas coisas. Bem, a Ana Maura Tavares dos Anjos é graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual do Ceará e em Psicologia pela Faculdade Católica Rainha do Sertão. Tem especializações em Psicopedagogia Clínica Institucional, em Gestão Escolar e Neuropsicopedagogia. É mestre em Educação pela Universidade Estadual do Ceará e doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Hoje, ela está como professora da Universidade Estadual do Estado do Ceará, a UES. Desenvolveu consultoria no processo de formação continuada dos professores da educação infantil, junto ao COESP, a SEDUC, do Estado do Ceará, e atua junto à Associação Bem Comum, nos estados de Sergipe, Amapá e Piauí. Atua principalmente nos seguintes temas: desenvolvimento infantil, formação de professores, alfabetização, educação infantil e literatura infantil. É autora de obras literárias na coleção Prosa e Poesia do programa PAIC, do estado do Ceará, e da coleção Semeando Valores e Despertando para a Leitura, das edições IPDH. Ai, que Essa é a lindo. Ana Maura. Boa parte dela, né? É, Ainda falta um outro tantão. Falta. Mas em linhas gerais, essa é a são. parte do CNPJ, tem a parte do CPF também, é bastante coisa, né? E aí a gente está propondo, quem acompanha o nosso podcast deve ter percebido que a gente falou sobre vários assuntos que falam da educação, que tem a ver com as nossas coleções. A gente já falou sobre diversidade e inclusão, já falou sobre educação inclusiva, já falou sobre educação financeira, sobre literatura infantil. E aí tem outro produto, outro serviço que a gente oferece, que são os das formações, né? Que a Sim. Amanda está à frente desse projeto. E então, por que não falar sobre ele, né? Então, a gente trouxe essa oportunidade para falar sobre esse serviço que é tão forte, tão presente. A Amanda está aqui como uma co-apresentadora, mas também como convidada, porque ela tem muito mais a falar sobre isso. E aí eu queria primeiro trazer de vocês, puxar vocês para esse contexto, certo? É como vocês veem esse instrumento para as escolas, seja na rede pública, na rede privada, vocês que têm essa referência em ambas os setores, como é que esse instrumento pode ser visto pela escola? Pode começar, Ana Maura.
Ah, tá discussão. bom. Vamos lá. Pergunta de US$ 1 milhão, né? A formação. Na verdade, falar sobre formação de professores é um tema extremamente complexo, vocês vão de concordar. E que essa formação profissional, ela envolve diversos âmbitos da existência do indivíduo, da nossa existência. E aí, como você havia citado, para a gente olhar para essa formação literária do professor, e que nas edições nós trabalhamos com a formação dos professores da educação básica, dos anos iniciais, da educação infantil, e eu tenho o privilégio de fazer parte dessa história, não só olhando para a formação no âmbito da literatura, mas em outras dimensões e temáticas. A formação do professor envolve a formação desde as brincadeiras que nós tínhamos na infância, quando brincávamos de ser professoras e tínhamos ali uma referência de um professor que a gente tinha contato. E aí, falar de formação de professores é olhar para isso, para todo o percurso histórico que a gente vai acumulando, porque falar de formação é falar de desenvolvimento, e desenvolvimento profissional e desenvolvimento humano integral. E aí, quando eu olho para a formação literária dos professores, a primeira palavra que me vem, sabe, Eduardo, é que é uma formação para a sensibilidade, para a estética. Não dá para falar de literatura se falar de arte, de conceber a literatura como arte. E aí as produções das edições IPDH revelam isso. As produções literárias, elas não são instrumentos didáticos, ou como alguns poderiam, né, denominar de paradidáticos. São obras artísticas que falam sobre as vivências dos indivíduos, e nós nos identificamos com as narrativas, que são produzidas, ora, para as crianças, mas que não falam só com as crianças. Falam com os adultos, falam com a nossa existência, falam sobre nós, nos encantam, né, nos emocionam. Algumas nos tocam, algumas menos. Mas falar de formação de professores, para mim, é falar disso, de uma formação estética, de uma formação para acessibilidade. Porque se a gente não passar por isso, primeiro, como nós podemos sensibilizar as crianças sem sensibilizar as professoras como exemplos? Porque a escola, tendo em vista que as edições IPDH, atuando em diversos municípios do Ceará ou dos outros estados, olha muito para os contextos das escolas públicas. Nós trabalhamos, os livros chegam às crianças das comunidades diversas. E a gente fala com a classe trabalhadora, com as crianças que muitas vezes têm acesso a uma obra de qualidade através da escola, através dos investimentos das políticas públicas, né? Então, falar de formação de professores é falar de toda essa complexidade aí que está articulado, né? Para você, Rebeca, falar de formação de professores é 3 pontinhos. 3 pontinhos, né? Vamos lá, falar de formação de professores. É muito alinhado, né, o que eu penso sobre o que você disse, Ana Maura. Quando eu olho para a formação de professores, eu penso desde uma referência de formação inicial, desse professor que está dentro da universidade, que ele está se formando, que ele precisa de investimentos, de um professor que está dentro da escola, de ter uma formação continuada em contexto e ter uma formação ao longo da vida. É olhar para nós, profissionais, né? Eu me enquadro neste lugar de professora, eternamente sou professora, e eu penso assim, a nossa ferramenta de trabalho é o conhecimento. É o conhecimento que me move. Conhecimento desde o aspecto teórico, de entender como uma criança aprende, de entender como um adulto aprende, porque muitas vezes, para alguns professores que estão há 20 anos dentro da profissão, às vezes ele precisa reaprender. Tem uma frase do Rubem Alves. Rubem Alves é muito poético, cheio de figuras de linguagem, mas é uma bem poderosa que eu penso que a gente tem que usar no nosso cotidiano, principalmente do professor, que é precisamos raspar as tintas que nos pintaram. Não é? Nós temos uma história que tem relação com o que fomos,
né? Então, quando você traz quem é esse professor, quem é essa pessoa que está dentro da escola, que está em relacionamento com os alunos, que constrói um planejamento, então, raspar as tintas que nos pintaram, como é que eu posso aprender e reaprender? É o tempo todo neste lugar, falar de formação de professores. Tem um estudo bem recente, né, que está ligado ao que eu estudei lá na Europa, que é a supervisão colaborativa. Não é uma supervisão no sentido do supervisor, do gestor, mas é uma supervisão de pares. Então, uma supervisão de alguém que está há 5 anos, porque um professor que acabou de se formar está há 5 anos, ele está na formação inicial. Ele tem que ser acompanhado. E aí eu tenho um professor que está há 20 anos já nesse mercado, já trabalhando dentro da escola, e um apoia o outro. Apoia no sentido desde o projeto literário, desde o planejamento, desde o acompanhamento das aprendizagens das crianças. Então, formar professores é acompanhar desde sempre, desde o movimento da universidade até ao longo da vida. E hoje a gente precisa discutir muito, porque às vezes a palavra formação continuada, ela fica muito pincelada, né? Vamos fazer a semana pedagógica. Aí faz janeiro, formação continuada. Não, você fez eventos referenciais importantes para movimentar a equipe, para fazer acontecer, mas você precisa cuidar disso. Você precisa fazer com uma linha condutora ao longo do processo. Então, formar professores é estar com professores, é acompanhar professores, estudar com professores e muito mais, fazer com que eles possam ir além. Eu acho que esse é o maior desafio, quando a gente consegue chegar a um professor, e eu falo muito do afetar. O afetar é diferente do afeto. É o afetar de te deslocar, de tirar do lugar, de fazer você ir além. Então, formar professores é a gente afetar, a gente deslocar deste lugar. Amanda, eu queria jogar essa bola para você também, viu? Você não vai estar só no local de perguntar, não. Você Boa, vai estar boa. no local de responder também. Mesma coisa que eu falei para Rebeca, né? Formar para os professores é 3 pontinhos. Eu vejo hoje que a formação mudou muito, né? De quando eu comecei a trabalhar com formação de professores, há 12 anos atrás. Eu acho que a valorização dessa formação continuada, né, que as edições de PDH levam para os municípios, de acordo com os materiais, é muito mais importante para o contexto do professor hoje, na visão do professor, do que era há 10 anos atrás, né? Eu acho que o professor levava muito isso antes como, ai, por que fazer formação? Ai, já falaram tudo que eu já sei disso aí, já sou professora. Eu acho que hoje o professor entende a importância de a gente repensar a prática, rever alguns caminhos, pensar no que está sendo colocado aí nas políticas públicas, entender a importância dos diversos recursos que se tem para se trabalhar com as crianças da educação infantil, com as do ensino fundamental. E eu acho que as edições de PDH, ela parte desde o começo, assim, de uma ideia muito importante, que eu acho que isso vem muito do conduzir da Alessandra, de que não adiantava só levar livros, a gente tinha que impactar também o professor. Lógico, o desenvolvimento da criança é o mais importante, mas a gente também tem que construir um caminho com o professor, porque senão não chega na criança. E a formação, ela faz essa ponte. Uhum. Esse trabalho que é muito importante para a prática do professor, para que possa chegar lá no chão da escola, que é onde tudo acontece. Eu amo fazer formação de professores, adoro. A Ana Maura já esteve em muitos momentos comigo, a Rebeca teve em alguns, e eu vejo, assim, no que eu faço, uma importância enorme. Não tem glamour, tá, gente? Porque todo mundo acha que formador é estrela, viaja, olha como ela é chique, olha a mala dela. Não tem glamour nenhum, pelo contrário, é cansativo, é difícil, exige muito de um formador. Às vezes eu vejo a equipe, todo mundo em um lugar diferente, passando por um perrengue, que não é Mesmo, né? perrengue chique, tá? Diferente, mas que entende a grandeza desse trabalho, né? A gente
está tentando impactar a vida de muitas pessoas, né? E tentando mudar a história do nosso país. Amanda, eu vou subverter um pouco do que a gente combinou do roteiro, porque eu peguei um gancho da sua fala, tem muito a ver com o que a gente já queria falar, sobre o engajamento, né? Quando você fala, vocês, né, observam como esse engajamento dos professores nas formações. Isso serve também como feedback para a turma que está aí nos ouvindo, né? São mais engajados, são menos engajados, varia de acordo com o contexto daquele município, daquela escola. Eu acho que o professor, hoje, ele se engaja, sim, muito mais do que antes na formação. Porém, a formação, assim como o trabalho na escola, tem que ter significado, tem que fazer sentido para o professor. E se eu chegar lá só jogando teoria para o professor e não levando nada prático, não dizendo como ele vai chegar lá na escola com isso aí, realmente o professor não engaja, não. A Ana Maura estava falando de como a literatura toca a gente. Uhum. E eu lembrei de uma situação que eu vivenciei há alguns anos atrás, numa formação de literatura, que eu abri com o Teco Tatuzinho. E eu discuti Lembro. muito com ela sobre isso, né? Foi. Porque ela questionou comigo que a intencionalidade do livro não era aquela, mas virou. Porque quando sai do autor, né? Então o livro chega ao Obra leitor, livre, né? É Obra livre, viva. né? ele traz as suas interpretações. Exatamente, porque ele vai mexer com o contexto de cada um. E a intenção era trazer uma obra, né, abrir a formação com a obra que despertasse emoção no professor, que tocasse o professor. E eu comecei a ler o Teco Tatuzinho quando eu olhei, as professoras estavam chorando. E começou um diálogo, né, que era todo mundo chorando, porque a história conta de um tatuzinho que quer atenção. E tá o tempo Conta de um todinho conflito da mulher da sociedade da mulher na sociedade contemporânea, né? que precisa trabalhar, É. né? Dessa professora que muitas vezes passa mais tempo com os filhos dos outros do que com o seu próprio filho. Então todo mundo se colocou nesse lugar dessa mãe tatu, pensando nesse filho tatuzinho que muitas vezes eles deixam em casa com a vizinha, com a avó. Então, quando eu terminei essa formação, eu fiquei também muito impactada, porque eu acho que para a gente sentir que chegou em alguém, né, sentir que ensinou algo a alguém, a gente primeiro tem que saber se a gente aprendeu. Uhum. Então, é isso que eu sinto muito quando eu termino a formação. Me pergunto, o que foi que eu aprendi hoje com esses professores? E isso me tocou muito. Eu aprendi que muitas vezes coisas muito simples São tocam, complexas, são né? complexas e toca profundamente o professor e faz o professor refletir sobre essa prática tão significativa. Trabalhar com infância é muito difícil. Eu digo muito isso, é muito difícil, é muito complexo e requer muita disponibilidade de alguém. Precisa que esse alguém entenda que ele precisa estudar, que ele precisa se aprofundar, ele precisa ser pesquisador. Então, quando o professor está na formação e ele entende isso, ele está aberto para muitas possibilidades. Agora, dizer que todo mundo está aberto assim, Eduardo? Sim, Não, too much. não. E aí, Rebeca, a partir da É, sua experiência, da parte da minha experiência, né? Porque a pergunta foi relacionada a engajamento, né? Como engajamento, é que a gente participação. engaja esse professor na formação? Obviamente é um desafio, né? Eu me lembro, assim, muito, 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 muito nas formações, que geralmente a professora colocava a cadeira na porta, pertinho da porta, porque assim, na primeira virada ela podia sair, né? E quando eu começava a formação, eu disse assim: eu vou conquistar essa da porta. Ela não vai sair, ela vai ficar aqui comigo. E, obviamente, pela literatura, né? Então, sempre um primeiro movimento de conquista é pela literatura, né? Já dizia Antônio Cândido, né? A literatura salva, né? Então, ela salva pela sua humanidade, pelo que ela te toca, mas ela também salva porque ela vai te salvar na hora da formação, ela vai criar um elo. Então, na hora que você cria o elo de ligação entre a pessoa pela literatura, você consegue engajar. E tem um conto, né, que quem for assistir esse podcast, alguém que já fez formação comigo, que é o Conto do Relógio de Ouro do Machado de Assis.
Todas as vezes que eu conto essa história, eu perco a minha identidade. Eu não sou mais Rebeca. Ah, você que contou a história do relógio de ouro. Você é aquela que contou a história do relógio de ouro. Então eu engajei. Então eu trouxe a pessoa para dentro da formação e a partir dali a gente começa uma relação de longo prazo, uma relação de formação, uma relação de continuidade, para que daqui a 5 anos eu volte ao município, né, que eu implantei um projeto lá de formação de leitores e eles ainda estão com o projeto. Só que o projeto muito melhor do que eu pensei, que esse é o grande movimento. É quando em uma formação você propõe uma ideia e o município, a escola, ela te supera sobre a ideia, porque ela foi estudar mais, foi procurar mais e ela criou. Então, isso significa engajar. Todos foram 100% sucesso? Obviamente não, porque isso não existe no mundo, né? Você ser 100%. E aí você vai entender que tem um elemento chave na formação do engajamento, que é o gestor. Porque nós, formadoras aqui, não é, que estamos lá no campo, nós falamos, discutimos, mas nós saímos. E aí precisamos de um gestor, de um elo de ligação dentro do município ou dentro da escola para dar continuidade. E todos os locais pelos quais passei, que fiz formação de longo prazo, foi o gestor. Foi ele que comprou e deu a continuidade. E o engajamento aconteceu. Primeiro a gente conquista pela história, né? Não deixa da porta ir embora. E aí no final ela diz, eu ia embora. Isso eu sabia. Eu concordo com o que as meninas disseram. E aí, tem algumas palavras que me tocam muito quando a Amanda traz a narrativa da experiência dela de formadora. Uma delas é sobre a construção do sentido, quer dizer, como engajar. Eu entendo essa palavra engajamento como mobilizar o grupo nos diversos municípios, porque as edições, elas atuam em diversos territórios com particularidades, com identidades, com complexidade, com dificuldades, com conquistas diferentes, às vezes muito parecidas, mas cada um com a sua individualidade, não é? Portanto, tem algumas palavras, e aí eu marquei duas, que eram palavras que eu estava pensando em trazer quando você fala da mobilização dos professores nas formações. Uma delas é o sentido. Para mim, o sentido só é construído quando a formação ela não é construída por uma entidade superior, quer dizer que nós não chegamos com verdades nos municípios, nós colaboramos com o processo de formação que os territórios já vêm desenvolvendo. E aí colaboramos mesmo, porque quando a gente sai de casa e prepara e passa horas pensando em como contribuir para a prática de alguém que também deixa a sua sala e vai em busca de sentidos para a prática, para renovar às vezes, para fortalecer esse dia a dia, esse cotidiano de labuta, que é difícil muitas vezes, de salas às vezes superlotadas, enfim. E a outra palavra a primeira é o sentido, né? Ela tem que encontrar uma formação que não foi construída por alguém que não conhece as necessidades dela. É o município que apresenta essas necessidades. E aí, com base nisso, com base em estudo, com base em pesquisa, a equipe articula, tentando contribuir a partir dos diversos materiais que tem, portanto. E a segunda é uma temática que alguns até deixariam como difícil, sabe? Que é a de articular teoria e prática. Primeiro, para mim, não existe formação inicial ou continuada ou contínua sem teoria. Qualquer formação tem por trás uma teoria. Implícita ou explícita, questionável ou não, mas está lá. O nosso desafio é trazer isso de forma explícita para a professora, com as propostas metodológicas, digamos assim, praxeológicas, para que ela encontre um sentido na teoria. Porque aquele discurso lá da década de 1990, ou não sei de quando, que na prática a teoria é outra, não pode se sustentar. Porque qualquer teoria sustenta uma prática, e qualquer prática está sustentada sobre uma teoria. E aí, vamos jogar limpo
e entender quais as teorias que fundamentam, portanto, a nossa ação, inclusive a nossa concepção de formação, que não é uma concepção vertical, impositiva, mas colaborativa, porque eu digo isso porque conheço dos diálogos que eu tenho com a Amanda, como as formações das edições, elas são muitas vezes pensadas, elas não nascem do devaneio de alguém, nascem da parceria que as edições estabelecem com os municípios e que, através dos projetos que nós temos, por exemplo, o projeto Semeando Valores, Eduardo, nasceu em 2014. Vamos fazer as contas? Diante da complexidade e de um mercado editorial que muitas vezes coloca a literatura como um produto mercadológico, o que não está sendo posto nessa mesa, se manter, a gente tem mais de uma década. Confere 11 anos. a contagem. Então, a gente se mantém como um material que interessa às crianças, porque se a gente for fazer as contas das crianças que tinham 5 anos há alguns anos atrás, as crianças que estão atualmente conosco nas escolas e que a gente disputa com elas as novas tecnologias, o celular, o jogo, não sei o quê. Então, os interesses estão postos no próprio livro. O que eu estou querendo dizer? Que quando as edições IPDH, quando a Alessandra, né, trazendo os nomes, quando a Alessandra acreditou que o material tinha uma potência de formação, porque chegava às crianças e os assuntos de 10 anos atrás ainda estão postos, porque a gente está em 2025. Claro que a gente há de concordar que o material ele foi reformulado no sentido de ser ampliado. Mas o que eu estou querendo dizer? Ele se mantém porque ele não nasceu de um sonho que eu tive. Ele nasceu dos estudos, das pesquisas que eu desenvolvi em determinado município e a partir das demandas das professoras que o material nasceu. Então, engajamento para mim é isso, é considerar e respeitar as particularidades de cada um dos municípios, dos muitos estados que as edições do PDH atuam. Boa. Eu sou muito suspeita para falar do Semeando Leitores, porque o primeiro movimento que eu tive quando entrei nas edições foi a apresentação da Ana Foi. Maura. Nem era livro, ainda era boneco. né? Era 13 anos, 11 anos, 11 né? anos. 11 anos. E eu lembro que já me impactou muito quando eu acho que ela contou a história da amiga minha Foi. teimosa. E eu já fiquei muito impactada, porque a história traz muito esse contexto mesmo da sala de aula, Das dessas infâncias. crianças que querem descobrir o É. mundo, como ele se dá, né? A amiga, uma minhoca que é teimosa, mas é porque ela tem essa necessidade de entender como as coisas acontecem, ela quer saber, né, como é que chega até aquele riacho, né? Então, eu fiquei muito impactada. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Para além das literaturas, quais outros artifícios podem ser utilizados para promover uma formação mais assertiva, engajadora e potente, que de fato essa formação saia das paredes da sala formativa e chegue dentro da escola, na sala de aula com as crianças? Quem começa? Tira aí. Ah, Rebeca. Posso começar, né? Porque, assim, o que acontece, né? Quando a gente pensa o que eu posso ir além da sala de aula, né? Quando eu estou como formadora. Eu vou retomar o que eu falei anteriormente. Nós precisamos deslocar esse professor. Precisamos afetar esse professor. E o que mais se percebe que aquela formação que nós propusemos, que aquela referência teórica, que aquela discussão, que aquela atividade prática que está relacionada à referência, faz sentido quando você pensa uma formação com o professor e não uma formação para o professor. O que pensar uma formação com o professor? Vamos novamente, a gente está falando de literatura, então vamos viver aqui uma discussão sobre o mundo literário. Como é que a gente pode fazer com que alunos de 16 anos, de 15 anos, 14, possam de fato ler literatura clássica?
para sair desse lugar, né? Nós temos alguns clichês muito prontos, né? Aluno não lê clássico, teoria não tem relação com prática, teoria tem relação com prática. Aluno lê, sim, literatura clássica. Só que aí, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa conquistar esse professor. A gente precisa, Amanda, dar uma referência teórica a este professor, mas ela tem que dialogar diretamente na sala de aula. Ela tem que ter um diálogo que aquele profissional que ali está fazendo, vamos puxar uma referência teórica, vamos trabalhar estratégias de leitura da Isabel Soler. Vamos fazer um movimento. Como é que é ler um livro? Como é que é uma leitura compartilhada? Vamos ler com você, professor. Vamos fazer com você. Porque na hora que eu afeto esse professor, que eu chego a esse professor, ele vai fazer lá na sala de aula, estando ou não comigo. Eu vou repetir uma frase que não está em livro algum. Tem algumas frases que a gente sabe dos livros e tem frases que nós aprendemos com os nossos mestres, com pessoas que nós respeitamos. Uma delas é a Maria João Mogarro. E ela diz muito forte que é assim: professor é rei e senhor da sala de aula. Eu posso fazer a melhor formação do mundo, eu posso usar todas as estratégias do mundo, eu posso ter tudo, ter a sala do ambiente, do território todo estruturado. Mas ele precisa entender a importância de que aquela formação que eu fiz vai acontecer porque é importante para ele profissionalmente, que trabalha com conhecimento, mas também porque eu, enquanto professora, quero que aquele aluno que ele disse que não ia ler um Dom Casmurro, que não ia ler uma Lucíola, possa sim ler. E aí, de fato, eu fiz o quê? Eu saí daquele lugar de dizer da importância da literatura clássica e fui para a atividade prática. Como é que a gente começa um Dom Casmurro? Como é que a gente começa uma leitura de um romance? E aquela velha frase também clichê: Capitu traiu ou não traiu? Não é a discussão. A literatura nem sempre tem resposta. A literatura nem sempre quer resposta. A literatura quer dúvidas. Então, na hora que eu consigo fazer isso, e aí, de fato, ele vai conseguir chegar à sala e ele aplicar com seu repertório, com seu território, com suas condições. Então, antes de tudo isso, eu tenho que alcançar o profissional. Sem isso, eu novamente posso fazer a melhor formação do mundo. Eu vou dialogar também com a Ana Maura sobre semeando valores, para pegar um exemplo, né? Em Aquiraz, um lugar também que eu amo de paixão, eu estava trabalhando com as professoras sobre o Semeando Valores, né? E a proposta era como usar este livro, né? Aí ela falou assim: eu sou professora de quê? Eu trabalho semeando valores. Eu sou professora de que, como eu posso me intitular? De que lugar eu sou, não é? Mas você é professora, né? Você trabalha sentimentos, você trabalha histórias, você trabalha narrativas. Ela, então eu sou professora de sentimentos. Eu vou dizer isso para os meus alunos. Eu sou professora de sentimentos. Um tempo depois, a encontrei num desses eventos que Edições e PDH sempre oferece, de uma forma muito bem estruturada, muito envolvente. Ela, você lembra que nós conversamos sobre ser professora de sentimentos? Eu discuti isso com os meus alunos. Então, assim, ela internalizou da importância de trabalhar, da importância de estar com a história, não porque eu tenho que cumprir, porque foi comprado pelo município, mas porque é importante. Com licença, me dê aqui o peixinho diferente. Por que que eu tenho que ter esse livro? Porque também numa versão clichê, todos nós somos iguais, iguais perante a lei para ter saúde, educação, rararará. Mas todos nós somos diferentes. A beleza está em ser diferente. Seria muito chato um mundo igual. Só que aí as pessoas em determinadas situações colocam essa frase, só que você vem com um peixinho diferente e coloca, mas a beleza é ser diferente. A beleza é a diversidade. E você faz com muita sutileza. Então, quando você consegue fazer isso, aquela formação que aí você vem trabalhar referência teórica, aí você traz Vygotsky, reflexão, ação, reflexão. Você tem que trabalhar esse lugar. Como é que eu vou para reflexão, para ação e para reflexão? Como é que eu trago uma referência teórica e vou para cá para uma estrutura de leitura? E aí você, de fato, consegue que
a não existência de nós aqui, ela possa tomar novos rumos. Ou uma das pessoas que nós trabalhávamos um dia sendo formadora. Ah, você lembra aquela estratégia? Você lembra aquilo? E aí você dá sequência. Então, alcançar este profissional, Amanda. É isso. Verdade, Rebeca. E você, E eu concordo. Ana Maura, eu eu queria concordo. emendar que a Rebeca falou sobre sentimentos, né, sobre emoções, e a coleção Semeando Valores, que acho que boa parte da turma que nos ouve deve conhecer muito bem, né, que já é uma coleção que está há bastante tempo, e é muito É, querida, é muito abraçada pelas nossas parceiras. Ela fala sobre, o nome já diz, né, Semeando Valores, desenvolvimento de habilidades socioemocionais. E aí eu queria ouvir da autora mesmo, como foi esse processo de criação, de trazer essas habilidades que estão lá na BNCC, que estão fazem parte do nosso repertório, para esses livros a partir de personagens tão diferentes e tão cativantes. tá. Acho que se você tivesse me perguntado algo sobre teoria do desenvolvimento, teoria da literatura, teoria da aprendizagem, seria mais fácil responder. É. Mas, em 2013, eu sempre fui muito curiosa, gostei de pesquisar. E uma criança, os professores, as professoras que me escutam devem concordar com isso, elas são curiosas, mas elas não são geneticamente pesquisadoras. Investigadoras, elas são curiosas. E aí, nas relações sociais de mediação, a gente vai estimulando esse pesquisador que cada um pode ser. E aí, eu identifiquei algumas questões dolorosas na sala de aula, que comprometiam o desenvolvimento e a aprendizagem daquela dimensão mais formal do currículo. E aí, essas questões eram questões comportamentais, questões das relações socioafetivas, emocionais. E a partir daí, eu já tinha escrito 2 livros, eu já tinha 2 livros publicados. O meu primeiro livro foi As Aventuras do Boneco Peteleco, que nasceu em 2010, foi publicado pela Secretaria de Educação do Estado do Ceará. E o segundo foi em 2012, acho. A memória já está começando a falhar. Que é um livro de poesia, Sim Salabim, Poesias para mim. E então, conhecendo a Alessandra, que já tinha uma caminhada em muitos municípios, a gente se encontrou no interior, e eu falei para ela que havia pensado uma. Na verdade, não era um material, mas eu tinha um projeto, e eu acreditava nesse projeto, estava escrito, eu gostaria que ela fizesse uma análise, uma avaliação. E aí já tinha os livros de literatura, que naquela época eram 4, lembra, Amanda? Lembro. Os primeiros. Teco o Tatuzinho, Miga Minhoca Teimosa, Um Robô no Concerto e... A gente fala sério, a autora esqueceu o nome do livro, né? Balaio de Gatos. Que realmente fala de uma confusão, né? Um balaio de gatos. E aí, eles surgiram falando dos conflitos humanos, porque a literatura fala da vida, a arte fala da vida. E tomando por base algumas estratégias de escrita, trazendo elementos, trazendo personagens, trazendo essas questões através deles, eu hipotetizei que pudesse tocar as crianças. Hipotetizei e confirmei, né? A hipótese de que tocou. Vai formar mais. E daí, a gente entrou no que a humanidade só previa na literatura, que era esta catástrofe que a gente não pode esquecer, que foi a pandemia de Covid-19. E aí, por volta de 2010, a Covid-19, Foi em 2020. no final de 2019, explodiu Foi em 2020. em 2020, né? Isso de 2020. E em 2020, 21, ficou todo mundo ali preso, né? E eu comecei a escrever, eu tinha um tempo de ócio criativo, porque para escrever a gente precisa disso, você Sim. há de concordar. E aí mais 4 histórias surgiram. E ao passo que surgiam as histórias, surgiam também muitos conflitos humanos, porque nós ficamos trancados, e o Vygotsky disse já pra gente que nós somos seres sociais. E a gente
perdeu esse contato. Então, muitas questões de emoção começaram a surgir também com as crianças, entre as crianças. E daí, os outros 4 títulos surgiram no período da pandemia. Quando, então, a Alessandra já tinha provocado e já tinha lançado o desafio. Olha, será que não está na hora da gente repensar, ampliar o projeto, tendo em vista que ele está chegando a vários lugares, está dando certo e etc. Então, foi nesse período, Eduardo. Foi assim que ele foi nascendo. Ele foi nascendo com as transformações que foram aparecendo também nos nossos contextos. E ele não foi um livro, por exemplo, não tem um livro para falar do que é alegria, o que é tristeza, o que é dor, o que é raiva. Não, não é um livro sobre isso. E não foi a minha intenção ao escrever. A minha intenção ao escrever foi falar sobre narrativas que tocam as crianças e que de algum modo isso aparece. Então, você citou aí algumas questões da BNCC e, de algum modo, no caderno de orientações que a gente tem, com algumas. Aqui, esse mesmo. No caderno de orientações, onde nós trazemos um pouco de fundamentação teórica, de questões metodológicas, nós também trazemos a BNCC. Mas não porque a BNCC tenha sido um embasamento para a autora. Não foi. Spinoza, um grande filósofo, já falava disso. Valon, quando nós frequentamos a universidade na nossa formação inicial, já falava disso. Então, a BNCC aparece muito depois, e aí fazendo, obviamente, uma análise, uma história de todo o percurso da BNCC, toda essa validação, e a gente reconhece tudo isso, obviamente, mas a principal fundamentação foi essa. A vida e as questões de teoria, de filosofia, de psicologia, foi assim que ela nasceu. Tem uma coisa nesse projeto, Ana Mara, que me chamou muita atenção quando foi reformulado, que foi o LISE, o Laboratório de Inteligência Socioemocional. Isso me chamou muita atenção, né? A rotina, né, que ele traz para esse trabalho, até para despertar o professor as diversas possibilidades que a literatura vai, as diversas portas que a literatura vai abrir nesse trabalho na sala de aula. Fala um pouquinho dele. Acho a pergunta ótima. Por quê? Quando o tema surgiu, laboratório, como assim um laboratório? Um laboratório como uma metodologia, que o laboratório é esse lugar onde acontecerão as descobertas, as pesquisas. O que é então que eu estou sentindo, porque eu estou sentindo, como agir? Porque há um processo de alfabetização emocional. Nós não sabemos lidar aos 2 anos de idade com toda essa frustração, às vezes, que nós sentimos, porque a gente não pode ter um brinquedo que a mãe não compra. Nós somos alfabetizados nesse sentido, nós vamos aprendendo. E aí, quando a palavra laboratório surgiu, a grande questão era, mas como é que isso vai ser desenvolvido se a escola não tem um espaço para abrir esse laboratório? Não, gente, o laboratório é a sala da professora, na rotina pedagógica da professora, com as propostas que você, Amanda, acaba de lembrar aqui. Então, tem um percurso, tem uma fundamentação, tem uma proposta e que a professora, porque ela não é mera executora do que alguém idealizou. A professora, como essa profissional crítica, ela também vai colocar coisas que a autora não trouxe na obra, mas que ela considera que é importante trazer no laboratório. Então, o laboratório foi pensado como uma estratégia metodológica para que a professora pudesse pensar as brincadeiras literárias, pudesse promover momentos de reflexão sobre a obra, sobre si, sobre os sentimentos, enfim, sobre as relações humanas. E aí, Foi assim. pensando, Ana Maura, nessa brincadeira, você traz uma outra coleção que foi lançada recentemente. E essa coleção ela vem nessa intencionalidade de trazer esse processo de alfabetização, de letramento, de uma forma muito próxima ao contexto das crianças. Fala um pouquinho aí sobre o Despertando para a Leitura.
Mais um desafio, acho que a palavra do podcast é, Palavra de Desafio. ordem. desafio. E escrever literatura infantil é um desafio, porque as crianças elas são muito autênticas. Então, às vezes, o adulto tem uma forma mais polida, mais paudada de dizer, de apresentar uma crítica sobre a obra. As crianças não, elas gostam, elas pedem. E elas não gostam, elas colocam o livro de lado e pedem para que a professora conte outro. E aí é uma forma de análise crítica da obra. Então, escrever para as crianças, não é escrever qualquer coisa porque elas são pequenas. Exige uma elaboração de escrita complexa. Então, em 2023, mais uma vez, a Alessandra e o doutor Leonardo acreditaram na potência de um projeto que diz, olha, Alessandra, eu tenho uma coisa para te apresentar. Eu quero apresentar uma proposta. E daí, sabe, de primeira, sabe quando a pessoa diz, tô encantada, de primeira. Se eu vou ler, obviamente eu vou ler, mas já gostei. A segunda coleção, então, que eu escrevi pelas edições, essa que você acaba de... É a caçula, né, na verdade. E aí, são 4 livros que brincam com a linguagem. Porque alguns desses livros trazem essas brincadeiras da cultura, da infância, para isso não se apagar. Porque as crianças, para brincar com essas brincadeiras populares, bila, corda, etc., e tudo isso que a gente brincou na infância, que eu acredito que vocês tenham brincado, né? Eu, como Sim. criança, uma autêntica criança do interior do Ceará, brinquei nas ruas do município onde eu resido, e foi nessa intencionalidade de manter essa cultura da infância, de algum modo, favorecer essa cultura da infância viva, que a obra nasceu. As 4 obras nasceram na coleção. E eu escrevi um livro, então, que é só de adivinhas, e que, como autora, eu sou bem suspeita para falar, porque eu amo esse livro das adivinhas. Inclusive, as ilustrações são uma atração à parte, né? Das Isso adivinhas. mesmo, que são pistas para que as crianças descubram. E onde eu passei, nas escolas que eu passei, nos municípios, contando essa história para as crianças, sabe, foram uma loucura. E o último, inclusive, a última experiência foi em uma escola aqui de Fortaleza, mês passado. Um dos livros fala sobre de forma muito leve, eu acho, essas brincadeiras da infância, que é através da poesia. Então, eu trago alguns poemas sobre brincadeira, sobre brinquedo, e um outro livro sobre trava-línguas, então essas brincadeiras com a linguagem, e o último, não menos importante, que eu também gosto bastante, não porque eu Eu acho que é escrevi, o que eu gente. mais gosto, Faz é esse parte. aí. Bom ouvir isso, porque a autora dizendo O Grande Desafio, que é um livro que traz diversas parlendas. Então, parlendas são brincadeiras, né, da oralidade, e que se a gente não ensina para as crianças, Se perde. a gente vai perder, porque um povo que não tem história é um povo que não tem memória. E se a gente não escreve isso, a memória pode se apagar. E com o apagamento da memória, o apagamento das pessoas que nos ensinaram, né, da ancestralidade, as crianças daqui a 10 anos podem deixar de brincar Isso. com E a a linguagem. escola ficou com esse papel, né? Ficou Que é o também. único lugar que a criança tem para ter contato com essas brincadeiras. Eu gosto muito do Grande Desafio, porque eu acho que ele traz esse resgate da nossa infância muito forte. Porque todas essas parlendas que estão aí, todo mundo aprendeu na rua, brincando, não foi na escola, né? Foi na rua. Então, não tem como a gente ler ele e não se identificar, né? Se colocar naquele lugar de criança e se contagiar. E eu acho interessante toda a coleção, porque ela vem muito isso, de muito próximo a essa linguagem da criança. O livro de adivinhas,
o próprio professor acha muito interessante, porque quando abre a página, ele já fica procurando onde está a resposta está lá no finalzinho da página, mas ele não acha ali, ele acha na ilustração. É. E isso também traz um olhar que eu acho muito importante, a importância dessa ilustração. É. Porque a ilustração ela precisa acompanhar esse texto, essa narrativa, né, que está lá no livro. E muitas vezes a ilustração fala de algo que o texto não diz. Eu percebo muito isso no Tec-Tatuzinho, porque quando a gente lê, os professores ficam, ai, como essa mãe é malvada, não liga pro filho. Mas na ilustração mostra A dor que ela sente. a dor que ela sente, ela chora, É. tem as lágrimas. Então, a ilustração ela tem esse lugar, né? Por isso que é tão importante, principalmente para essas crianças, essa ilustração fazer sentido também. Não é só jogar uma ilustração no livro, só ser bonitinha. Ela tem que acompanhar essa história e contar, às vezes, o que não está lá no texto. E essa coleção e outras, como a Leiturinhas, Construindo Valores no Trânsito, elas fazem parte de um grande projeto que a gente desenhou no ano passado, que é o Semeando Leitores. Tá até aqui a caixa em cima, linda, maravilhosa. É verdade. E aí a gente quer falar um pouco sobre esse grande projeto que consiste na reunião de dezenas de títulos que já fazem parte do nosso catálogo de livros, e a gente tem o objetivo com ele fomentar a leitura nas escolas, trazer aquele espaço de leitura que às vezes fica só numa salinha de leitura, numa biblioteca. A gente tem o objetivo de fazer com que a leitura saia da sala de aula, percorra toda a escola e chegue até as famílias, né? A Rebeca participou com a gente da criação desse projeto e eu queria que você contribuísse, né, sobre como é que a gente pode trabalhar esses livros, o projeto como um todo, nas redes. Primeiro que eu vou voltar um pouquinho à discussão anterior, não é? É muito importante, Ana Maura, muito a questão das parlendas. Eu lembro como gestora de escola, eu lancei um desafio que tem o Dia das Avós, né, Dia da Família. E as avós tinham que brincar com as crianças com parlendas. As crianças tinham que ir até as avós, porque a gente também tem que fazer esse movimento, né? As pessoas, elas estão muito isoladas, elas estão muito no mundinho delas. E aí o desafio é: vá até a sua avó ou uma pessoa mais velha, né? Porque pode ser um tio, uma tia, e faça uma pesquisa sobre parlendas, porque nós vamos construir um grande livro coletivo de parlendas. Gente, foi um caos na escola, porque as avós não sabiam que eram parlendas. Sério? Sério, não sabiam. Não sabiam. Não, espera aí, como assim? Porque é na avó que eu vou buscar a fonte. Então, assim, isso é muito urgente, porque conhecer os textos orais, preservar isso, faz com que possamos fortalecer a nossa história, né? Então, quando eu li, eu lembrei imediatamente. Aí tivemos que explicar às avós o que eram parlendas. Ó, batatinha quando nasce, esparrama. E aí começou a puxar um fio condutor. E aí, de fato, fizemos um grande projeto na escola. Deixa eu só compartilhar uma experiência muito interessante que eu tive no Colégio Manuel da Silva. Quando eu perguntei para as crianças, porque as crianças estavam com esse livro, as crianças do 5º ano, do ensino fundamental, ou do 4º ano, se a memória não me falha. E eu perguntei para as crianças se elas haviam feito a leitura do livro, porque a direção da escola fez um desafio literário para as férias, então eles precisariam ler o livro nas férias. E eu perguntei com quem eles tinham realizado a leitura e eles disseram a maioria que realizou com a mãe. E quando eu perguntei para as crianças, gente, a quadra da escola lotada de crianças. E quando eu perguntei, as crianças quase 100% responderam que as mães conheciam. Eu li com a minha mãe, ela amou. Inclusive, ela disse que lembrou da infância. Quer dizer, como essas relações intergeracionais são importantes, né? E a literatura possibilita isso. Sim, porque aí são 2 lugares, né? São territórios diferentes, escolas diferentes. Então, assim, olhar para este lugar todo aqui é preservar isso.
E assim, é nossa missão, né? É nosso compromisso com a educação fazer isso. E isso dialoga com a pergunta do mesmo. Eduardo, não é? Porque assim, qual é a ideia, né? Tem até um encaixe todo organizado aqui. Quando a gente pensa semeando valores, leiturinhas, semeando leitores, não é? Semear leitores é diário. É diário. É como todos os dias eu bebo água, eu como pão, eu tomo leite, eu tomo um café. Todos os dias eu tenho que ter leitura na minha vida. Então, isso faz parte do semear. Quando a gente vai para o aspecto da escola e que a gente olha como é que eu entro na escola e digo assim: o que que esse espaço fala? O que que as paredes dizem sobre literatura? Como é que a gente consegue fazer com que esse trabalho de leitura literária ele seja contínuo? E é com esse projeto, também apostado com a Alessandra, em parceria com o projeto de formação de professores, com assessoria pedagógica, com as assessoras pedagógicas, que a gente, de fato, o que eu chamo, Dudu, a Ana Maura, Amanda, é o que a gente chama de uma formação continuada. Eu falo muito com as mãos, né? Muito com esse movimento. O que é essa formação continuada? É uma formação em que você vai desde a referência teórica. Por que ler para a criança? O que que é uma leitura? Qual é a entonação? O que de fato é contar uma história de memória? Então você vai fazendo toda uma sequência. Paralelo a isso, volta também aquela minha primeira fala, né? Que é conquistar o professor. Gente, tem que conquistar o professor e o gestor tem que acompanhar. É uma conquista coletiva. Quando passa essa sequência, nós vamos construir junto aos municípios uma ideia de projetos de leitura contínuos até chegar a uma ocupação literária. O que é essa ocupação literária? Eu vou pegar aqui a roupa da zebra. Como é que eu olho para a roupa da zebra e posso fazer pensar ir além desse livro, mas das mais diversas formas? Eu posso criar, recriar uma história. Eu posso fazer a zebra com outras roupas. Eu posso criar uma aula de costura. Eu posso fazer uma zebra de caixa. Eu posso fazer uma zebra de outros materiais. Eu posso fazer uma zebra de. Como é que eu posso fazer zebra e que eu possa trabalhar essa diversidade e que ela não olhe só para esse lugar? E aí você começa a montar dentro da escola espaços Da cultura, da né? cultura, literária. da zebra. E aí o que eu vou trazer aí para ilustrar essa minha fala, porque em Natal, no congresso que nós estivemos, nós fizemos a ateliê. Nós vamos fazer muitos ateliês nessa lógica de que nós vamos oferecer os materiais antes de tudo. Tem que dominar a obra. Então, ficaremos dentro da obra, discutiremos a obra. Você falou, Ana Maura, algo muito poderoso. Na hora que o livro sai, ele não pertence mais a você. Ele pertence aos leitores, né? Porque os leitores vão dar as interpretações, eles vão dizer o que pensam, e algumas coisas você vai concordar, e outras você vai dizer, nossa, nunca tinha pensado nisso, você Foi o que acrescentou aconteceu o que com a a Amanda Amanda. trouxe, né? De uma forma muito boa, muito sustentada. E aí, olhar para essa ocupação literária é criar uma narrativa dentro da escola, é criar espaços culturais dentro da escola. Perdoe, eu sei que não vai ser cortado o podcast, mas assim, tirar os Mickeys, tirar as Minis, não é? Tirar os Os EVA, elementos que não contam sobre as nossas crianças. tirar os ursinhos puff, né? Aquelas coisinhas que não é da gente, que não é da gente. Eu quero entrar numa escola que tenha lá todas as zebras, a zebra do modelo do Juazeiro, a zebra do Crateús, a zebra da praia, que fale da nossa história, mas ligada à literatura. E aí, lá no congresso, fazendo um trabalho, e volta ao ponto professor, o nosso ponto é o professor, que, consequentemente, bem formado, bem estruturado, ele vai dar uma boa aula. Ele vai fazer um grande projeto, a gente dá só uma ideia e ele, vai. E aí, várias professoras fizeram lá o ateliê na hora, e teve uma que me tocou bastante, porque ela disse assim: eu sabia do meu potencial,
mas hoje eu tive a certeza de que eu posso ser melhor do que o que eu sou. Eu estou indo para casa e amanhã eu vou ser diferente. Assim, era um ateliê em meio a 1000 pessoas acontecendo e elas lá, as 4 na mesa e todas extremamente concentradas, porque tinha tocado cada um. Então, o projeto Semeando Leitores, ali era um exemplo que nós estávamos Até uma dando. professora chorou, não foi? Foi, se emocionou. Então, assim, por quê? É o que a gente chama da homologia didática. É uma palavra bem do mundo pedagoguês, mas é assim: faça com os professores o que eles vão fazer na sala de aula. Então, na hora que eu levo esse professor para esse lugar, porque muitas vezes, isso também a gente vai buscar aí na nossa memória, a verdade, a vida como ela é. Veja se é isso, né, Ana Maura, se você vê isso nas escolas, porque eu também já fiz isso, né? Também não vamos dizer que a gente não fez, porque a gente também já fez. Estudamos e alteramos. Mas pega a zebra, tira uma cópia da zebra, dá a mesma zebra para todas as crianças e tá lá o painel com todas as zebras iguais. E você olha assim, cadê a identidade das crianças? O que foi que elas produziram? Quais foram os materiais que eu retornei para a natureza? Eu não preciso, gente, não precisa comprar EVA, não precisa comprar TNT. Tem caixa, tem outros materiais que você reaproveita e você devolve para a natureza aquilo que você tirou. Então você reconstrói ali. E não é um discurso, porque a gente está falando sobre sustentabilidade o tempo todo. É porque esse é o mundo que nós estamos, né? E isso me faz lembrar muito Gandhi, né? Quando ele trabalha os elementos terra, água, ar e fogo. Como é que a gente olha para essas crianças desses elementos e usa? Por que tudo isso, né? Porque o projeto Semeando Leitores, ele pretende trabalhar com todo esse repertório, desde o Semeando Valores, leiturinhas, educação para trânsito, mas que nós possamos olhar e dizer assim: uma criança deste município, desta escola, na educação infantil, ao 5º ano, ela tem uma memória literária. Ela tem narrativas para viver e não telefone para clicar. Então, na hora que a gente consegue promover isso e alcançar o professor, esse menino que os seus livros são atemporais, não é? São livros que vão sempre falar. O da Zebrinha, no Cássia e do Dimitri são atemporais. A gente sempre vai discutir qual a nossa roupa. Olha aqui essa mesa. Cada um vem no seu estilo. Só eu e o Dudu que a gente combinou as cores, né, na paleta aqui. Mas claro que é brincadeira. Mas assim, óbvio que a gente olha para esse mundo literário e diz assim: quais são as nossas identidades? Como é que nós vamos construir? Então, do ponto de vista prático, o Semeando Leitores é olhar para todo o universo de livros, tanto que tem a caixa ali bem atrás da Ana Maura, ó, bem ali, Semeando Leitores, é olhar para todo esse projeto e dizer assim: eu vou de fato, e não é só uma falácia, impactar a vida de uma criança. Desde o momento que ela lê o Peixinho Diferente, a Vovó Edinha e o Mundo Esquecido. Gente, esse livro foi lido no dia da vovó, lá em Natal. Opa, caiu. No dia da vovó, lá no Congresso. Inúmeros, porque assim, vovó é memória, vovó é nossa história, o esquecimento, o respeito. Isso é tão poderoso. Então, olhar para esses livros novamente é pensar um projeto que apresenta ao município, desde a referência teórica, do passo a passo, de estar um ano dentro desse município, acompanhar esse município. Depois, sustentar os professores na formação com os professores, e não pensado do mundo de Marte, né? Parece que eu vim de Marte, pensei numa ideia e a pessoa está lá. Isso aí é aplicável mesmo? Não, isso é aplicável, porque eu vi, eu vivi, eu fiz. E focalizando e finalizando com uma ocupação literária, de forma que a escola dialogue sobre o mundo da literatura. Não esteja só ali é o momento da leitura e ali para. Não. O mundo está imerso e nós estaremos com certeza muito melhores, não é? Então, esse é o projeto Semeando Leitores. Com certeza a gente vai impactar muita gente com Já esse está, né? projeto. Já estamos impactando. Meninas, a gente está se encaminhando para o final. Passou super rápido. Olhei aqui no relógio. Infelizmente, porque muita coisa a gente já vai Nossa. discutir, né? É, a gente
Mas foi uma discussão muito, muito rica, né? Teria que ser 3 horas de podcast esse episódio Com específico. certeza. Uma série só para falar de formação e literatura. Com E aí eu certeza. queria, já entrando no encerramento, pedir uma fala de vocês, um olhar no olho ali para os colegas que nos assistem, sobre essa importância da formação, do investimento na leitura, o cuidado com esse aluno, né? A gente sabe que os índices de letramento e alfabetização no Brasil ainda são muito desafiadores e nós, enquanto educadores, e eu me incluo também nisso, temos essa missão, né, de contribuir com que a gente possa ter mais crianças afeitas às letras e não às telas, né? Você pode começar, Ana Maura. Tá bom, então. Essa talvez tenha sido a pergunta mais difícil. Depois de falar sobre. É que falar de formação de leitores, seja de leitor, professores leitores ou crianças leitoras, para mim, exige um posicionamento político. É falar de política pública em um país que precisa de investimentos, de políticas públicas, de financiamento, para que então a gente consiga contribuir para a elevação desses índices ali que você fala, que ainda são alarmantes, quando a gente fala da negação do direito de saber ler e escrever, que muitos adultos ainda não têm, né, e que a gente precisa avançar nesse país. E Então, desse contexto, mas olhando assim para o educador que está nesse contexto, né? Qual a sua sugestão, o seu apelo, a sua... Então, é falar de um esforço, de um investimento, de tempo, de vida. Ler, para mim, é um direito. Existe política pública, ler, para mim, é um direito. E esse direito deve ser garantido às professoras, e eu vejo que muitos municípios têm investido nisso, têm acreditado na qualidade do material desses que estão expostos e dos outros, que os outros autores das edições de PDH vêm desenvolvendo, vêm escrevendo, vêm publicando. E quando eu olho para a formação de professores, para mim, perpassa esse processo de desenvolvimento da leitura, que antecede a leitura do mundo, que antecede a leitura da palavra, já diz nosso grande mestre. Então, falar de literatura, para mim, é falar de uma questão tão potente que nós precisaríamos de 3 horas, não é? Ou mais. Ou mais, isso mesmo, Amanda. E ainda deixaria muitos pontos sem serem tocados. Então, o que eu teria para dizer para os professores, encerrando esse momento em pouquíssimas palavras, o que é muito difícil para mim, é que a literatura é um caminho capaz de acessar dimensões que qualquer outra tecnologia humana não chegaria. É como se ela fosse uma arte potente o suficiente para entrar num lugar que é só a arte literária, a narrativa literária que pode tocar. Que não adianta conversar, dizer que não faça, dizer que não suba, desce daí, vem para cá, senta. A gente pode dizer isso para as crianças e ensiná-las através da arte literária, sem pedagogizar a literatura. Então, esse é o nosso grande desafio. E dizer também, apesar de você não ter pedido, mas dizer que fazer parte desse momento, dessa tarde, é participar de um movimento histórico. Quero parabenizar vocês nesse momento como pessoas que aqui representam as instituições. Eu também, como autora, mas na posição de convidada. Eduardo, você tem conduzido isso de forma muito carinhosa, de forma muito cuidadosa, alinhando ali as agendas que são difíceis, né? Dizer que, para mim, é um grande prazer fazer parte desse processo que é histórico, que é político, e que eu não tenho dúvidas que as obras literárias das edições, elas não são qualquer produção mercadológica. Elas são produções artísticas. E porque são produções artísticas, a gente acredita, né? Produções artísticas literárias, a gente acredita que a cada passo, nós contribuímos sim para a qualidade da educação brasileira
e em especial da educação pública das crianças da classe trabalhadora que precisam da escola pública e sem elas não têm acesso à educação. É isso. A gente que agradece a sua presença e veio de longe só para estar aqui. Eu não E moro aqui, gente. ela falou sem brincadeira, realmente é muito difícil a gente casar, mas no final dá certo e as pessoas gostam e a gente tem recebido feedbacks muito positivos de todas as conversas que estão tendo aqui. E aí, Rebeca, vamos fazer a sua fala de Nossa, fechamento. bem complexo, né? Depois de falar da Ana Maura, falar aqui. Assim, eu vou me lembrar exatamente aos meus 19 anos, quando eu resolvi ser professora. Aos 19 anos, eu já tinha carteira assinada como professora. E eu lembro dos 19 anos, num congresso de educação com a Ana Teberoski e com a Emília Ferreiro, elas falaram uma frase, né? A Emília Ferreiro. Ler para ser e ler para conhecer. Se você é professora, se você trabalha na escola, faz parte da sua vida, ler para ser e ler para conhecer. E eu peguei isso como uma máxima. Então, para falar para os professores sobre leitura, não é, para impactar, para movimentar, eu diria: leia assim que terminar esse podcast. Leia amanhã de manhã. Leia na hora do almoço. Leia quando estiver esperando a consulta. Leia no clube de leitura. Leia para fazer planos. Leia, leia e leia. É só isso. Muito bom. E aí, Amanda, também eu quero seu tchauzinho pra gente fechar a nossa conversa. Bem, gente, eu fico muito feliz. Falar de literatura é uma coisa que me toca muito, porque eu amo ler, A Amanda é uma leitora voraz. gosto muito, me envolvo muito, né? Quando a Ana Maura diz assim, olha, tem um material aqui que eu estou escrevendo, eu já quero saber, porque eu amo literatura infantil. Eu sou desse lugar que gosto de olhar a ilustração, de cheirar o livro. livro, de sentir o papel. Então, isso eu acho que é uma coisa que a gente constrói. Eu não fui tocada pela escola quando eu estive lá quanto aluna nesse sentido, né? Eu construí ao longo da minha vida, mas a escola hoje tem que ser esse lugar que apresenta os livros para as crianças, que apresenta esse universo e que traz livros de qualidade. A Ana Maura fala, né, da importância dessas políticas públicas de incentivo à leitura. E às vezes os municípios até têm, mas eles não conseguem trazer literatura de qualidade, que realmente toque as crianças, que chegue no contexto das crianças. Então, o apelo é que chegue nas crianças uma literatura de qualidade que faça sentido. Eu quero agradecer a fala de vocês, né? Sempre muito bacana escutar pessoas que comungam da mesma ideia, né? Eu acho que a gente, quanto professor, a gente tem a mesma missão, a gente quer transformar o mundo através da educação. E a gente sabe que é só esse caminho que vai mesmo transformar esse mundo para um mundo melhor. Mas a gente precisa se unir as falas e movimentar. A gente não pode esperar que o mundo mude sozinho para que a gente possa mudar. A gente tem que fazer esse movimento. E eu vejo muito isso na fala de vocês, nas conduções, né? Em tudo que vocês conquistam, em tudo que vocês vão tocando. E isso é muito importante também, me enche quanto profissional, quanto professora, né? Às vezes eu vejo o que a Namora está postando, o que a Rebeca está movimentando nas palestras, no que ela vai trazendo com muito cuidado. A Rebeca, gente, agora está mexendo muito com as questões da arte, né? Fazendo diversas coisas que eu adoro, também não sei fazer todas as que vocês estão fazendo, não, sei algumas, mas e é esse lugar que a literatura tem, né, de mexer com a arte, de mexer com os sentidos. Então, eu
fico muito feliz de ter vocês, né, como parceiras, né, de poder contar com vocês nesse processo formativo. A recíproca é Eu, verdadeira. de vez em Sim. quando, estou ligando para alguma, pelo amor de Deus, Sim. tem um município aqui, eu preciso que vocês estejam lá. E eu sou sempre muito bem atendida, né? Então, muitíssimo obrigada pela fala de hoje e por tudo que vocês trazem aí no meu trabalho, no trabalho das Amém. edições de PDH. Então é isso, agradeço mais uma vez a presença de cada um de vocês, Ana Maura, Rebeca, Amanda também, que saiu do escritório hoje para estar aqui conosco, e de vocês que nos ouvem, que nos assistem. A gente encerra aqui mais um episódio, em breve a gente já está trazendo outras pessoas, outras discussões, uma nova temporada, com muito mais gente, muito mais saber, né? Eu gosto muito dessa palavra, muito mais saber para cada um de vocês. Muito obrigado, gente. Obrigada. Como já está no final, né? Não sei se está mais gravando. Inclusive, a gente poderia fazer o quê, né? Poderia fazer uma formação, né? Organizar cursos. Imagina, você não ficaria 3 horas aqui falando sobre isso? Pode levar essa ideia? Aí. Ó, já está no finalzinho, já foi depois, obrigada. Mas fazer sim, né? Uma formação, trabalhar os materiais. Bota aí preto e branco essa parte. Né? Isso aí você põe preto e branco, né? Você já passou, ele já disse obrigado, nem precisa mais gravar.